Fala galera, tudo bom? Bom, meu nome é Diego, né? Eu sou um dos professores de Química aí que vocês vão ter aí durante essa temporada aí do curso Geração Enem, beleza? Hoje nós vamos trazer um assunto bem bacana sobre a estrutura da matéria, tá ok, gente? Então, é um assunto que cai bem no Enem, tá? Tem algumas questões aí que nós vamos trabalhar, tá? Vou dar um apanhado para vocês aí, para quem não está ligado aí do que é a estrutura da matéria, e nós vamos falar sobre esse conteúdo aí, beleza? Então, vou compartilhar aqui os slides com vocês, tá? Para que vocês estejam aí bem ligados no que a gente está falando aí hoje aí. Ok? Então, vamos lá, gente. Estrutura da matéria. Ok? O que seria a estrutura da matéria, né? O que nós vamos falar a respeito disso? Bom, a primeira coisa que nós vamos falar é massa e peso. Ok? O que é a massa? Massa é a quantidade de matéria que um corpo ou substância possui. Peso é a força que puxa para baixo os corpos que têm massa. Vejamos como se calcula o peso em uma matéria. Tá? Então, nós temos aí a fórmula de peso, que é igual a massa vezes G, ou seja, M vezes G. G significa a gravidade, né? Ou seja, nós temos a massa, tá ok? Geralmente a gente fala assim, quanto que você pesa, né? Então, nós tratamos desse assunto. Aí, o que seria esse peso? Seria a massa vezes a gravidade, que seria aquela força que puxa você para baixo, ok? Corpo e objeto, né? Muitas vezes a gente escuta aquela frase, dois corpos não conseguem ocupar o mesmo lugar no espaço, né? Então a gente tem essa frase na nossa cabeça. Qual é a diferença de corpo e objeto? A gente vai ser bem prático, né? A matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, ok? O corpo é uma parte limitada da matéria, ou seja, eu tenho um início e um fim, ou seja, um pedaço da matéria é o corpo. E o que é o objeto? O objeto é uma parte do corpo que foi trabalhada e construída em alguma coisa utilizável, ok? Então, nós temos aí alguns conceitos sobre corpo e matéria, tá? Vamos falar agora sobre substâncias simples e substâncias compostas, tá? Como vocês podem ter ideia aí, as substâncias simples são moléculas constituídas de apenas um tipo de átomo, tá bom? Como vocês podem ver aí, o oxigênio, né, nós temos aí o O2, ou seja, a mesma molécula, né, os mesmos átomos que nós temos aqui, vocês podem enxergar aqui, ou seja, tenho dois átomos que são iguais. Então, eu tenho uma substância simples, ok? Uma molécula composta de apenas um tipo de átomo. E o que seria a substância composta? São moléculas constituídas de mais de um tipo de átomo. Como vocês podem ver aí, essa molécula aqui, que é o dióxido de carbono, tá bom? O carbono é esse átomo vermelho aqui, ok? E a essa bolinha azul seria o nosso átomo de oxigênio, o CO2, ok? Seria a nossa substância composta, tá? São bem assuntos bem tranquilos, bem fáceis, né? Conceitos bem iniciais mesmo, de introdução à química que a gente está tratando hoje, tá ok? Para que a gente comece o nosso curso aí de pé direito, beleza, galera? Então, vamos lá. Matéria, né? Como nós já tivemos visto lá que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, nós vamos ver a propriedade da matéria, tá ok? Quais são as propriedades que nós temos da matéria? Primeiro, nós temos as propriedades gerais e temos as propriedades específicas. O nome já diz, né? Propriedade geral. É uma propriedade que a grande maioria das matérias, ou seja, daquelas diversas matérias que existem, né? Vão levar, que são extensão, inércia, massa, impenetrabilidade, tá? Compressibilidade, elasticidade, divisibilidade, indutibilidade, tá? Algumas dessas propriedades gerais nós encontramos em diversas matérias. Agora, uma coisa específica é o que realmente aquela matéria possui, que é cor, sabor, brilho, tá ok? Estado físico da matéria, condutibilidade, dureza, ok? Uma dessas propriedades gerais aqui que a gente pode estar falando de extensão, que é aquela propriedade que a matéria tem de se estender, né? A inércia é a propriedade que a matéria tem de ter um corpo inerte. O que é um corpo inerte? É um corpo que ele compreende em movimento constante, né? Ou em repouso constante, ok? A massa, que é uma propriedade geral da matéria, ou seja, toda a matéria
precisa ter massa, tem que existir, tem que ter massa. Se não tiver massa, não é matéria. Impenetrabilidade, uma propriedade que a matéria tem de ser impenetrável. Você não conseguir passar ela, né? Atravessar essa matéria. Então, elasticidade é uma outra propriedade também que a matéria tem de se tornar elástica. Nem todas as matérias têm essa propriedade, mas algumas têm essa propriedade. Por exemplo, o elástico tem uma propriedade de elasticidade, ok? Divisibilidade, uma propriedade de ser divisível, né? Então, praticamente todas as matérias têm essa propriedade de divisibilidade, você conseguir dividir ali, beleza? Compressibilidade também, né? De comprimir aquela matéria. Geralmente os gases têm essa propriedade aí de comprimir. Você consegue comprimir um gás em diversos locais, tanto pequeno quanto grande, né? Aquela expansão do gás. Então, são propriedades gerais que grande parte das matérias possuem todas essas propriedades. Coisa que a gente não vê em uma propriedade, por exemplo, a cor. São pouquíssimas as propriedades que têm a mesma cor, ou seja, são coisas específicas de cada matéria. Ok, gente? Então, a gente vai vendo aí propriedades gerais e propriedades específicas. Conceitos bem simples, né? Bem fáceis de a gente tratar, tá bom? Então, a gente vai falando aí. Beleza? Outra propriedade interessante, né, que nós vemos aí é a densidade, né? Essa propriedade aí é que essa formulazinha aí que a gente está vendo na telinha aí de massa sobre volume. Ou seja, eu tenho a massa, ou seja, aquela quantidade de matéria que a minha matéria possui pelo volume, ou seja, pelo aquele espaço que ela está ocupando, ok? Eu vou ter a minha densidade. Cada matéria, ou seja, cada objeto, cada coisa tem a sua densidade, ou seja, tem a sua quantidade de matéria, de massa, certo? Pelo volume. Então, como a gente pode ver aí, diversas matérias, como álcool, óleo de cozinha, água, detergente, leite, shampoo, né, tem a sua densidade, ou seja, tem a sua quantidade de moléculas, né, pelo um volume, ok? Então, a gente vê aí que densidade não é gravidade, né? Não tem nada a ver densidade com a gravidade. Beleza, gente? Gravidade é uma outra coisa, né? Gravidade foi o que a gente viu lá no início da aula, lá, que a gente viu que nós temos ali uma força puxando para o centro, né? O centro da Terra, ok? Vamos lá, então, para o próximo slide. Bom, estados físicos, né? Como já é de conhecimento de vocês aí, nós sabemos que nós temos aí 3 estados físicos. Quais são eles, os estados físicos? Certo? É o sólido, né? O líquido e o gasoso, ok? Então, nós vemos aí o sólido representado aqui pelo gelinho no copo, né? Nós temos aí o líquido representado pela água líquida, né? No nosso copinho, e o gás aqui representado estado gasoso, ou seja, de gás, tá? Temos aqui diversos exemplos aqui de objetos sólidos, para aqueles que têm alguma dúvida em relação ao que seria uma coisa sólida, né? Lápis, chapéu, o skate, né? Uma mesa, uma bicicleta, um computador, ou seja, aquele objeto onde nós vemos ali que a massa dele tem uma certa dureza, nós podemos dizer que é um objeto sólido, certo? O que seria um objeto líquido, né? Aí vemos diversos exemplos aqui, certo? A água aqui dentro de uma piscina, né? O suco de laranja, né? Temos a sopa, a chuva, chocolate quente, uma bebida, leite, ou seja, são substâncias que a gente vê que tem uma certa maleável, né? São bem maleáveis, ou seja, são substâncias no seu estado líquido, ok? Onde nós vemos aí que a relação entre as moléculas, elas são um pouco mais maleáveis, como se elas estivessem deslizando ali, né? Entre elas ali, certo? Mais maleabilidade ali, tá ok? E no estado gasoso, ok? Onde nós vimos aí o vento, né? O ar, o balão de ar quente, a ventoinha, nesse ventilador, aquele vento, nevoeiro, ou seja, são moléculas, tá, que estão no estado gasoso, onde essas moléculas estão mais espaçadas entre elas, tá, e elas
estão ocupando todo aquele lugar ali, onde elas estão, ok? Ou seja, molécula no seu estado gasoso. Existe uma diferença bem interessante que a gente pode tratar aí sobre o estado da molécula quando está no estado sólido, né? O jeito que ela se comporta, a molécula quando está no estado líquido, o jeito que ela se comporta, e no estado gasoso, o jeito que ela se comporta. A gente pode entender que a molécula quando está no estado sólido, ela está rearranjada, né? Ela está presa, fixa, uma ligada na outra, né? Não tem não é maleável como é o líquido, né? Ou seja, você coloca um cubo de gelo num copo, ele vai ocupar o mesmo espaço que ele tiver se ele estiver numa piscina, ok? O volume, né, e a massa vai ser a mesma. Aquele espaço que ele vai ocupar vai ser o mesmo, tá? O que difere quando nós vamos falar de um líquido, né? Quando nós colocamos o líquido num copo e o líquido numa piscina, né? Eu estou falando assim, da mesma quantidade de volume de litros, né? Ele vai ocupar um volume diferente no copo e vai ocupar um volume diferente numa piscina, né? Ou seja, ele vai tentar ali cobrir toda aquele espaço ali, ok? O líquido. Já o gás, não. Dependendo da quantidade de gás que nós vamos colocar, a tendência desse gás é ocupar todo aquele espaço onde ele foi colocado, tanto em um copo ou como se fosse numa garrafa, ok? A ideia do gás é estar sempre ocupando, ou seja, sempre expandindo, né? Ocupando todo o volume. Ok, galera? Então, ficou claro aí a diferença do comportamento das moléculas, tanto no estado sólido, quanto no estado líquido, quanto no estado gasoso? Show? Vamos lá então, gente. Mudança de estado físico, né? Nós vimos ali os 3 estados físicos, né? Mas existe nome, né, para quando a gente fala sobre a mudança do estado, ou seja, quando uma substância, ela passa do estado sólido para o estado líquido. Qual é o nome dado a essa mudança de estado físico, ok? Então, nós vemos aí no quadro aí, bem representativo, bem conhecido por vocês aí, eu creio que a maioria já deve ter visto um desenho desse aí, né, na sala de aula aí com o professor, que traz essa simplificação bem simples, bem didática, para a gente entender aí como funciona essa mudança, né? Do estado sólido para o estado líquido, nós vemos aí com um nome chamado de fusão, ok? Então, nós chamamos de fusão a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, se eu tenho um objeto que está no estado sólido e passa para o estado líquido, eu chamo de fusão, tá? Se eu tiver um objeto que passa do estado líquido para o gasoso, esse nome nós damos de vaporização, tá? Essa vaporização, ela pode estar compreendida em 3 estágios, tá? A evaporação, que é um processo lento, né? Que a gente costuma ver aí na água, uma poça d'água, por exemplo, né? Tem uma poça d'água na rua, né? Ou seja, aquela poça d'água fica ali por dias e dias. Mas quando mais você passa ali, você vê que aquela poça d'água ela diminui. Ou seja, aquela água está evaporando, tá? Então é um processo lento de evaporação. Temos a ebulição, que é o processo que a gente consegue ver aí quando está colocando a água no fogo, tá? Ou seja, a água vai atingir. Eu falo água porque a gente é acostumado sempre a falar água, tá? Mas cada substância tem o seu processo de vaporização diferente, tá? O seu grau, onde aquela água vai evaporar, ou vai evoluir, ou vai calefar, ok? Então, a ebulição, por exemplo, da água, ela atinge a 100 graus Celsius. Então, quando eu tenho lá uma temperatura a 100 graus Celsius, a minha água vai começar a entrar no estado gasoso, tá? Ou seja, é a temperatura de ebulição, é o ponto de ebulição, tá ok? Que é a passagem do estado líquido para o gasoso, tá bom? E temos também a calefação, tá bom? A calefação é um processo instantâneo, rápido, imediato, ok? É como se eu estivesse colocando, por exemplo, uma gota de água numa chapa, que imediatamente ela evapora. Ou então, quando a gente está na rua e vê que aquele sol está bem forte, né? E a gente deixa pingar uma gota de água no chão, ou a gente coloca uma gota de água no chão, a gente vê que ela evapora imediatamente. Esse processo é chamado de calefação, ou seja, um processo de vaporização instantâneo, imediato, ok?
Agora, vamos falar sobre o processo inverso, o contrário, que seria a passagem do gasoso para o líquido, que se chama de liquefação, ok? Então, a liquefação ou condensação, tá? Liquefação, a gente costuma falar muito de gás liquefeito. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Gás liquefeito, ou seja, é um gás que ele foi liquefeito, se tornado líquido, tá? Por comprimir. A gente comprime aquele gás, né, que está no estado gasoso, com tanta força a gente vai comprimindo, até que as moléculas se juntam, vão se juntando e começam a ficar no estado líquido, ou seja, liquefez aquele gás, tá? Ou o processo de condensação também, que é conhecido da passagem do gasoso para o líquido, tá ok? E solidificação, né, que é a passagem do líquido para o nosso sólido. Beleza, galerinha? Tá bom? Então, a passagem do nosso líquido para o sólido se chama solidificação, né? Tornar-se sólido. Tá bom? E a sublimação, como vocês podem ver aí, é o processo que leva do estado gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso. A gente fala muito sobre a naftalina, aquela balazinha que a gente coloca aí, né, nas gavetas aí dos armários aí de vocês, tá? Ou guarda-roupa, né? E a gente coloca aquela bolinha, ela vai sublimar, ou seja, ela vai passar do estado sólido para o gasoso. Belezinha? Tranquilo? Vamos lá, então? Vamos fazer algumas questões aí do Enem aí. Essa questão do Enem aí, tá? Trata sobre o ciclo da água. Ela é uma questão de 2019, tá? Diz assim, o ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta, ok? As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase, e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a imunidade da Terra absorve o calor do Sol e os arredores, quando já foi absorvido o calor suficiente. Algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para recomeçar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto é... Bom, gente, a gente tem um problema, né? Porque quando a gente começa a ler a questão do Enem, a gente vê que é uma questão que tem contexto, ou seja, uma questão contextualizada. Então, quando você pegar uma questão dessa, você respira fundo, para, pensa e lê de novo, até você entender a questão. Eu sei que demora, a gente tem um tempo, né, para fazer essa prova, mas você tem que fazer com calma e prestar atenção no que a questão está falando, tá? Então, vamos ler ela mais uma vez, galera? Vamos ler e entender com calma o que a questão está dizendo, tá? Porque o Enem é muito mais interpretação do que, às vezes, a própria química, a própria biologia, ok? A própria física, a própria matemática. Então, leia com atenção que a resposta está na questão. Então, olha só como você tem que ler uma questão do Enem. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. Show, beleza, tá? As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudança de fase e compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Ou seja, entendi. As condições climáticas fazem que nós tenhamos um ciclo aí, beleza? Hidrológico, ou seja, de água, tá? Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido o calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para recomeçar a subir para a atmosfera. Opa! Então, absorveu ali a energia, ok? E aquelas moléculas que estão ali, elas têm energia para subir e virar o quê? Aí, olha só, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para recomeçar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada nesse texto é evaporação. Ok? Então, eu tenho ali aquelas moléculas que estão no estado líquido e elas começam a subir para quê? Para a atmosfera. Gente, a única
A única possibilidade das moléculas elas subirem é se estiver no estado gasoso, ok? Então, ele já fala para você que as moléculas estão no estado líquido e ele fala que vai subir, então você tem que parar e pensar, ó, se ela está no estado líquido, ela vai subir, a única forma disso acontecer é se ela passar para o estado gasoso. Tá? Então, por isso que lá no início a gente falou sobre moléculas no estado gasoso, né? Que elas vão expandir, que elas vão subir, que elas vão se separar. Ok? Vamos lá para a próxima questão. Né? A próxima questão aí que nós estamos falando aí é do Enem 2002. Ok? Então, vamos lá, vamos falar sobre elas aí. Beleza? Diz assim o seguinte, tá? Então, leia com calma. Vou ler com calma com você, que hoje a gente está com calma. Na hora do Enem a gente vai estar meio acelerado. Mas vamos lá. Quando definem moléculas, os livros geralmente apresentam conceitos como a menor parte da substância capaz de guardar suas propriedades. A partir de definições desse tipo, a ideia transmitida ao estudante é a que consiste isolado, ou seja, moléculas, contém os atributos do todo. É como dizer que uma molécula de água possui densidade, pressão de vapor, tensão superficial, ponto de fusão, ponto de ebulição, etc. Tais propriedades pertencem ao conjunto, isto é, manifestam-se nas relações que as moléculas mantêm entre si. O contexto evidencia a chamada visão substancialista, que ainda se encontra presente no ensino da química. Abaixo estão relacionadas algumas afirmativas pertinentes ao assunto. Tá? O texto evidencia a chamada visão substancialista, que ainda se encontra presente no ensino da química. Abaixo. Então, estão relacionadas algumas afirmativas pertinentes ao assunto. Vamos lá. Primeiro, o ouro é dourado, pois outros átomos são dourados. Pois seus átomos são dourados. Beleza. Nós sabemos que é verdade isso, né? O ouro é dourado. Uma substância macia, né? Ou seja, uma substância macia não pode ser feita de moléculas rígidas. Também sabemos que é verdade, tá? Próxima é uma substância pura possui pontos de ebulição e fusão constantes, em virtude das interações entre suas moléculas. Opa, aí a gente já viu uma coisa diferente aí. O ouro é uma substância pura. Calma aí, vamos lá. Questão 4. A expansão dos objetos com a temperatura ocorre porque os átomos se expandem. Exatamente. Ó, a expansão dos objetos com a temperatura ocorre porque os átomos se expandem. Exato, ok? Então, a resposta aí que nós vamos falar seria a letra D. Resposta 1, a 2 e a 4, ok? Essa é uma questão aí que eu digo para você que é bem tranquila, bem facilzinha, né? A gente, sobre esses conceitos aí. Nós sabemos que o ouro não é uma substância pura, ok? Próxima questão, essa questão aí do Enem, tá? MEC, né? Da gasolina. Tá, vamos lá. Essa questão é uma questão bem bacana, bem de boa, bem tranquila. Olha só o que vai trazer para você. Você pode notar que essas questões que envolvem propriedade da matéria são questões bem fáceis, né? Não são questões que exigem um grau de complexidade, um conceito de química muito aprofundado, né? São questões básicas que muitas vezes vocês que não conseguem lembrar do assunto de química vão conseguir fazer, ok? Então vamos lá. A questão diz o seguinte: a gasolina é vendida por litros, beleza? Nós sabemos que isso é verdade, tá? Então, quando você lê, gente, tenta entrar na questão, tenta entender aquilo ali, se concentra ao máximo na prova do Enem, porque é importantíssimo você ler a questão e se concentrar, entrar naquela questão, entendeu? Tentar entender ela, né? Não ler de uma forma aleatória, como se você estivesse lendo qualquer coisa, mas tenta, né, entrar na questão, para que você consiga entender, porque a maioria das questões elas vão te dar resposta, ok? Vamos lá então.
A gasolina é vendida por litro, tá? Mas em sua utilização, como é o combustível, a massa é o que importa, ok? Vamos lá então. Como assim, professor? Calma aí, a gente vai falar sobre isso. O aumento de temperatura do ambiente leva a um aumento de volume da gasolina, ok? Para diluir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Então, a galera vai e coloca o quê? A gasolina, né, num tanque subterrâneo. Por quê? A gente sabe que a gasolina é volátil, ou seja, ela evapora com facilidade, né? Então, o aumento de temperatura faz com que aquelas moléculas que estão no estado líquido se transformem no estado gasoso com uma facilidade muito grande, ok? Então, é colocado o quê? O tanque no subsolo, porque entendemos ali existe uma temperatura bem menor, ok? E tem a ver com a pressão também ali envolvida. Então, olha só o que está dizendo aí. Primeira, segunda e terceira. Ele já te deu a resposta aqui. Basta você interpretar esse texto aqui e colocar para saber se realmente quais são as opções corretas aqui. Olha só o que está falando. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro do combustível? E aí? Olha só. Olha a pergunta. Olha o que a pergunta está falando. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro do combustível? A gente viu que o texto disse foi totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Ó, o aumento de temperatura do ambiente leva a um aumento de volume da gasolina. Ou seja, eu vou ter moléculas mais expandidas. Mas o que importa para mim mesmo é o quê? O litro. Quantos litros eu vou levar ali. Ok? Então, vamos lá. Segundo, o abastecimento, né, com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro? Agora sim. Né? O que importa para a gente é o quê? A massa, não o volume ocupado. Correto? Ou seja, se eu tenho aí, sei lá, 10 litros de gás, né, em um copo, 10 litros de gás em um tanque, amigo, é 10 litros. São 10 litros num tanque ou num copo, não interessa. Ele vai ocupar aqui todo aquele espaço, tanto de um tanque quanto de um copo, tá? Mas a massa vai ser a mesma, ok? Então, beleza, correto, né? Se a gasolina fosse vendida por quilo em vez de litros, né, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. Com certeza, certo? Ou seja, se nós medíssemos a massa ao invés do volume ocupado, com certeza nós estaremos resolvido com esse problema da dilatação da gasolina, por ser um combustível altamente volátil, ok? Então a resposta seria aí a letra E, correto? A 2 e a 3 estão corretas. Tá bom, gente? Então, vocês podem perceber aí que essas questões aí, se a gente tomar um cuidado bem simples, que é de ler com calma, ok? E se entregar à questão realmente, você vai ver que ela mesma vai te dar a resposta, a solução para a sua resposta, ok? Vamos lá para a próxima questão, gente? Estão gostando aí? Vamos lá, próxima questão. Tá? É uma questão que fala da seguinte coisa. O controle de qualidade é uma exigência da sociedade moderna, na qual os bens de consumo são produzidos em escala industrial. Beleza? Neste controle de qualidade, são determinados parâmetros que permitem checar a quantidade de cada produto. O álcool, combustível de um produto de amplo consumo, muito adulterado, pois recebe adição de outros materiais para aumentar a margem de lucro de quem o comercializa, né? Isso a gente sabe, tá? Então, você vê que é uma questão contextualizada. O cara vem contando uma história, que o álcool é altamente usado, e as pessoas começam a adulterar ele, tudo mais, beleza, tal.
Aí vem, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, ou seja, a ANP, o álcool combustível deve ter densidade de 0,805 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, a cada centímetro cúbico eu tenho que ter 0,805 gramas. E 0,811 gramas por GCM ao cubo. Tá? Vamos lá. Em algumas bombas de combustível, a densidade do álcool pode ser verificada por meio de um densímetro, ou seja, que calcula a densidade, né? Similar ao desenhado abaixo, que consiste em duas bolas com valores de densidade diferentes e verifica a quantidade e verifica quando o álcool está fora na baixa permitida. A imagem são apresentadas situações distintas para 3 amostras do álcool combustível. Então, nós temos aí a amostra 1, beleza? Temos aqui. Temos a amostra 2 e temos a amostra 3. Tá? Então, olha o que nós temos aí. Vou ler mais uma vez. Em algumas bombas de combustível, a densidade do álcool pode ser verificada por meio de um densímetro, similar ao desenhado abaixo. Okay? Então, densímetro similar ao desenhado abaixo, que consiste em duas bolas com valores de densidade diferentes e verifica a quantidade de álcool que está fora da faixa permitida. Na imagem, são apresentadas situações distintas para 3 amostras do álcool combustível. Então, vamos lá. Na figura, são apresentadas situações distintas para 3 amostras de álcool combustível. A respeito das amostras ou do densímetro, pode-se afirmar que a densidade da bola escura deve ser igual a 0,11 gramas por centímetro cúbico. A amostra 1 possui densidade menor do que a permitida, ou seja, a amostra 1 possui densidade menor do que a permitida. A bola clara tem densidade igual à densidade da bola escura? Ó, a bola clara tem densidade igual do que da bola escura? Será? Próxima. A amostra que está dentro do padrão estabelecido é a de número 2. O sistema poderia ser feito com uma única bola de densidade 0,5 gramas e 0,18 gramas por centímetro cúbico? Será? Qual seria a resposta correta? Certo? Para quem entendeu aí, a resposta correta seria seria a quarta opção aqui, né? A primeira seria essa, a segunda, a terceira, a quarta aqui. A amostra que está dentro do padrão estabelecido é a de número 2. Olha aqui. Por quê? Porque nós temos densidade diferente, gente. Certo? Uma densidade é 0,805, outra densidade é 0,811. Ok? Então, não tem como ali a gente ter as bolas no mesmo volume, ou seja, na mesma altura. Por quê? Porque nós temos aí bolas com densidade diferente. Beleza? Vamos lá. Próxima questão aí, Mackenzie. Essa questão aí, São Paulo, Mackenzie, São Paulo, tá? Uma questão bem bacana também e bem tranquila. Olha só o que fala a questão aí, né? Nos diferentes materiais indicados a seguir, quando expostos ao ar, verifica-se, primeiro, que sobre uma lâmina metálica forma-se uma película escura. Tá? Olha só então a pergunta. Nos diferentes materiais indicados a seguir, quando exposto ao ar, verifica-se, tá, que sobre uma lâmina metálica forma-se uma película escura. Segundo, que a bolinha de naftalina vão diminuindo de tamanho. Vamos lá. Que o leite azeda. Ok? Que um espelho fica
embaçado se respirarmos encostado a ele. Tá? Que uma banana apodrece. Tá? Então, podemos dizer que são observados fenômenos, escolha uma. Tá? Vamos lá, então. É um fenômeno físico? O 1, o 2 e o 5, e o terceiro e o quarto são fenômenos químicos? Vamos lá. Então, se você tem aí uma lâmina, né, que é deixada no tempo, e depois ela fica escura, isso é um fenômeno físico? Você acha que isso é um fenômeno físico? Não. Isso é um fenômeno químico. Por quê? O que está acontecendo com a lâmina? Ela está enferrujando. Ok? Uma bolinha de naftalina que vai diminuindo, que a gente falou lá na frente, né? O que acontece? É um fenômeno físico? Sim, é um fenômeno físico. Ok? É a passagem do estado sólido para o gasoso. Tá? Então, de cara a gente sabe que a primeira não é, porque está falando que uma lâmina de metálica, quando ela fica escura, ela é um fenômeno físico. De cara a gente já viu que não é. Tá? Químicos somente, ou seja, nós só temos fenômenos químicos aí? Não. A gente de cara já sabe que a segunda opção é um fenômeno físico. Ok? Então, a letra B está errada também. Letra C, fenômenos físicos, somente fenômenos físicos? Não, não é fenômeno físico, ok? A letra D fala que o 3 e o 5 são fenômenos físicos. Então vamos lá, vamos analisar o 3. Né? O leite azeda é um fenômeno físico? Não, é um fenômeno químico, ok? É um fenômeno químico. O 5, a banana apodrece, é um fenômeno físico? Também não é um fenômeno físico, é um fenômeno químico, ok? Vamos lá, questão E. Só pode ser a questão E, não é? A 2 é um fenômeno físico? Sim. A bolinha de naftalina virando gasoso é um fenômeno físico, sim. Ok? Um espelho que fica embaçado ao respirarmos encostado nele é um fenômeno físico? Sim, claro que é um fenômeno físico. Né? A gente tem aí o nosso ar, né? Nosso vapor. Você joga esse vapor no vidro, o que acontece ali? Ele condensa, ele passa do seu estado, que é gasoso, para o estado líquido. Né? É a mesma coisa que acontece, gente, quando você está tomando um banho lá. Né? Você está tomando aquele banho, aquela água quente pra caramba, né? Você tem costume de tomar aquele banho com aquela água bem quente. O que acontece com o vidro? Ele fica todo embaçado, né? Daqui a pouco começa a ter aquelas gotículas, aquelas marcas de água, né? No estado líquido. Por quê? O vapor do chuveiro causou o quê? Uma condensação ao se tocar no espelho, que está com uma temperatura mais baixa do que aquele vapor de água. Ou seja, ele condensa, né? Quando você está dentro de um carro também, e lá fora está chovendo bastante, você que está com tudo fechado, ou seja, o seu corpo, né, que está também, aquele vapor que está dentro do carro ali, né, mais o seu corpo que está aquecendo todo aquele carro ali, vai fazer com que aquele vapor, ao entrar em contato com o vidro que está com uma temperatura mais baixa, vai condensar aquele vapor que está dentro do seu carro. Então, fica naquele estado líquido. Beleza, galera? Então, a gente viu aí que a resposta certa seria a letra E. Tá ok? Então, são questões, como eu venho falando para vocês, são questões que nós estamos analisando, questões fáceis de propriedades da matéria, né? De mudança de estado físico, que a gente tem que ter o quê? Um cuidado ali ao ler para conseguir interpretar, gente. Química é uma interpretação, ok? Uma interpretação da vida, é uma interpretação dos fenômenos que acontecem. Tá bom, gente? Vamos lá para a nossa última questão aí, que é da Universidade do Ceará, ok? Deixa eu pegar aqui, eu não estou conseguindo ler aqui. Vamos lá, então diz assim, para identificar os três líquidos, a densidade 0,8, 1, 1,2, ao analisar, dispõe de uma bola de densidade de 1, conforme a posição da bola representadas no desenho a seguir, podemos afirmar que. Então, nós temos aí, né, algumas bolas aí, né, uma bola em cada
em cada tubete desse aí, em cada tubo de ensaio desse aí, e um líquido aí. Olha só o que está dizendo aqui. Preste atenção. Para identificar os 3 líquidos de densidade 0,8, 1 e 1,2, ao analisar, dispõe de uma pequena bola de densidade igual a 1. Então, nós temos aí 3 líquidos, tá? Um líquido que tem densidade 0,8, um líquido que tem densidade 1 e um líquido que tem densidade 1,2. E nós sabemos que a nossa bolinha tem densidade igual a 1, tá ok? Então, como é que vai ficar essa questão aí, tá? Olha só, se a minha bolinha tem densidade igual a 1, e aqui no fundo ela baixou, o que acontece? Quer dizer, então, que o líquido tem uma densidade menor, né? Ou seja, quanto maior a densidade, mais pesada ela é. Se a gente pensando dessa forma, quanto maior a densidade, mais pesada ela é, correto? Então, aqui, de cara, eu já posso dizer para você que o meu líquido aqui é 0,8, porque a bolinha desceu, certo? O segundo, né? O líquido, a bolinha está onde? Está no meio, praticamente no meio aí do líquido, né? Ou seja, nós podemos afirmar que nós temos uma densidade igual aí, tanto do líquido quanto da bola. É claro que não tem como a bola ficar subindo e descendo para falar que, né, a densidade é igual. Então, ela aparece no meio ali, ou seja, densidade igual. E aqui nós temos a bolinha lá no topo, ou seja, nós temos um líquido que é bem mais denso do que a bola. Tá? Então, a bola sobe por ter uma densidade menor que a densidade aí do meu líquido. Então, a resposta seria a letra A, ok? Os líquidos contidos na prussveta 1, 2 e 3 apresentam densidade 0,8, 1 e 1,2. Beleza, galera? Então, gente, nós ficamos por aí, tá bom? Nessa aula de química de hoje aí, vamos ter outras aulas bem bacanas aí, falando sobre química, tratando sobre exercícios aí do Enem, tá? Dessas universidades aí bem renomadas aí pelo Brasil. Tá bom, galera? Então, me despeço aí. Um beijo para vocês aí e até mais, galera. Valeu, moçada. Um abraço.